Boa tarde a todas e a todos. Esse evento, é o primeiro fórum regional do nosso Rio Muriaé. É um evento que surgiu com a demanda da gente poder estar discutindo esse patrimônio natural da nossa comunidade, que é o Rio Muriaé, e a gente poder, nessa discussão também, a gente está se mobilizando, se organizando em defesa da água. Então, o nosso papel como Instituto Federal Fluminense é, sem dúvida alguma, a promoção de debates como esse. A gente batizou o evento como o primeiro fórum, porque a gente pretende que esse seja o primeiro de muitos e que a gente, oxalá, possa, todo ano, estar nos reunindo aqui no Cine Teatro, Maestro José Carlos Ligiero, para debater, para discutir, para fazer um balanço de atividades, e daqui traçar planos e ações, parcerias, para a gente poder intervir na defesa do Rio Muriaé. Tá certo? Então, hoje, vocês vão ter oportunidade de assistir a 3 painéis que vão discutir todas as questões relacionadas, várias questões, não todas, porque o tema ele é vastíssimo, ele é interdisciplinar, mas várias questões relacionadas ao Rio Muriaé. Então, no primeiro painel, agora, das 14h30, a questão da pesca artesanal, numa perspectiva de preservação ambiental e segurança alimentar. No painel das 16 horas, vamos discutir a questão das enchentes do Rio Muriaé. E, às 18 horas, vamos ter uma apresentação musical, com um cantor, músico itaperunense, Valber Meirelles. E, às 18h30, vamos ter um painel que vai abordar a questão dos movimentos sociais em defesa dos recursos hídricos. Tá bom? Então, eu queria aqui, para a abertura do evento, primeiramente aqui convidar alguns representantes aqui do IFE, dizer que esse evento ele foi construído por uma comissão organizadora, composta por 9 pessoas, mas que contou também com o apoio dos servidores do IFE Itaperuna e contou com o apoio também das pessoas que estão participando aqui. Então, queria agradecer a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização de um evento como esse. Tá certo? Eu tive a honra aí de estar fazendo parte da coordenação desse evento, mas, assim, é muito importante a gente dizer o apoio que a gente recebeu da gestão do campus Itaperuna, o apoio que a gente recebeu dos servidores, da área de mídia, dos colegas que se envolveram também por meio de participação. E eu queria aqui chamar o nosso diretor-geral, o professor Felipe Ribeiro, para poder fazer aí as boas-vindas e falar um pouco com vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Os estudantes aqui já me conhecem, mas para os nossos convidados, meu nome é Felipe, atualmente diretor-geral aqui do campus Itaperuna. Então, aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez ou retornam a essa casa, sejam mais uma vez muito bem-vindos, bem-vindas. Queria destacar aqui a presença dos nossos convidados, nossos painelistas que vão abrilhantar esse evento hoje, a presença do Rotary Club conosco, a representação da FIPERJ, de outros profissionais que vão conduzir a composição das discussões nessa temática tão importante de hoje. O professor Adriano, como muito bem destacou, esse evento foi construído por uma comissão organizadora que se debruçou na organização dos trabalhos para que essas discussões pudessem ocorrer hoje. Então, fica aqui, em nome da direção do campus, o agradecimento aos colegas que trabalharam na organização do evento e aqueles também que dão suporte para que o evento possa ocorrer no dia de hoje. A vocês, professores e professoras também, que estimularam a vinda dos estudantes, fica aqui o nosso muito obrigado. Eu queria só, como fala bastante breve, para destacar um pouquinho da importância histórica dessa discussão. Recentemente foi lançado na Câmara Municipal de Itaperuna um álbum do município de Itaperuna de 1910. Ele foi, na verdade, relançado. E ele traz, de forma assim, muito brilhante, eu não tive a oportunidade de lê-lo ainda porque eu peguei o meu exemplar hoje, mas pensando aqui no evento, fui buscar se historicamente no município de Itaperuna a gente tinha algum tipo de registro que remetesse à temática do nosso evento. E é muito interessante que a gente vê que a construção das sociedades e das comunidades na nossa região sempre se deu à margem de algum curso d'água, seja um córrego, seja um rio. Então, os limites do município, o crescimento das comunidades locais sempre se deu ao redor das águas.
E aí eu tenho aqui 2 registros que eu queria dividir com vocês. Olha só que interessante. No ano de 1894, a cidade de Itaperuna viu-se presa em uma grande calamidade. A malária, associada à colerina, que é um tipo de cólera, que está muito associada à transmissão também por condições sanitárias inadequadas, né? Fez muitas mortes, ocasionando o abandono da cidade e a transferência do foro e repartições públicas, estaduais e municipais para o povoado de Natividade. O estado epidêmico de então foi, sem dúvida, que deu lugar ao que ainda hoje se diga que o município goza de má fama. Mais para frente um pouquinho, vai haver um registro interessante. E não há quem possa negar que, principalmente, depois das grandes enchentes que nos visitaram em 1905 e 1906, o povo do município não se preocupou mais com tal febre. Então, a gente tem aqui um registro de, enquanto o nosso município ainda era ali um adolescente, de primeiras grandes inundações atingindo a nossa região. E a gente tem um segundo destaque, que acho que vale a pena ser feito. Deixa só um minutinho. Aqui a gente tem um registro histórico dos anos de 1905 a 1909, na nossa região, e tem um registro aqui do sistema hidrográfico, né, dito da época. 3 são os rios que banham o município: o Carangola, o Muriaé e o Itabapoana. E, ao redor de toda essa estrutura, a gente tem aqui alguns destaques. A indústria extrativista de madeira tem uma importância capital. O município exporta considerável quantidade de ovos e aves. As riquíssimas matas do município possuem todas as madeiras de lei que se desejar: o ipê, a peroba, o cedro, a cabiúna, o olho vermelho, e têm sido exportadas em tal quantidade que se avalia em 40% a importância com que concorrem para a renda da estrada de ferro de Leopoldina. Nas areias do rio Muriaé foi constatada a existência de ouro, platina, granadas, esmeril, quartzo, rodado, opalas, rubis, turmalinas, ágatas, coralina, zircônio, calcedônia vermelha, riquíssimas jazidas de malacacheta de várias cores estão pelo município, provocando a exploração em larga escala. Por fim, a gente tem aqui ainda das importantes quedas d'água dispõe o município, as quais, aproveitadas, dariam para os mais variados ramos da indústria. Basta referir-se às denominadas Cachoeira da Fumaça, do Inferno, Fumaça e Tombos. Enfim, e por fim, a gente tem aqui um relato da fauna, né, vivida no entorno dessas regiões. O município possui uma fauna de grande valor: o veado, a anta, a capivara, o macaco, a cotia, a puma ou onça vermelha, a jaguatirica, o coati, a paca, o queixada, o ouriço cacheiro, o caxinguelê, as várias espécies de tatu, o tamanduá-etê ou bandeira, o mirim, parecem inesgotáveis: o mutum, o inhabu, o jacutinga, jacuaçu, jacupeba, jacucaca, a capoeira, o macuco, o jaó, os papagaios e periquitos estão no mesmo plano. Agora, será que quando a gente olha para a nossa região como hoje, passados aí em torno de 120 anos desses registros históricos, a gente ainda consegue ver esse tipo de riqueza da fauna, esse tipo de riqueza nas nossas águas? Então, esse fórum vem para fazer essa provocação. 100 anos depois, cerca de um século depois, o que a gente vê ao nosso redor é uma degradação e um avanço da destruição em torno desses cursos d'água. O que será que a gente vai vivenciar daqui novos 100 anos? O que nós vamos deixar de legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro da nossa região? Então, a expectativa é que esse primeiro fórum, de muitos outros que virão, a gente possa fazer essa provocação, que a gente possa ser aí uma pequena semente e um pequeno embrião de mobilização no resgate e na preservação do nosso meio ambiente. Sejam muito bem-vindos, um ótimo evento a todos. Eu vou chamar aqui a nossa diretora de Pesquisa, Extensão e Políticas Estudantis, professora Josane, para que ela possa também
deixar uma palavra de acolhida e de boas-vindas para o início do nosso evento. Professora? Obrigada, Felipe. Boa tarde a todas e todos. Como é bom, né, ver essa casa, esse espaço aqui cheio. Como é bom voltar a fazer um evento presencial. O primeiro, né, de muitos que a gente vai ter aí ao longo deste ano. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar também a comissão organizadora, representada aqui pelo professor Adriano Ferrares, pela iniciativa de promover nesse espaço acadêmico debates e reflexões acerca do nosso rio Muriaé. E o tema foi muito feliz, né? Nosso rio Muriaé. Então, esse termo nosso não remete apenas à ideia de posse, né? À ideia de direito, mas também de responsabilidade, de coletividade. Afinal, nós temos que cuidar do que é nosso, de fazer bom uso do que é nosso. Nos remete, então, à sustentabilidade, que é um termo, embora tão falado, tão conhecido, tão urgente, é pouco explorado pela sociedade. Gostaria de agradecer aqui os palestrantes por terem aceito o convite. Muito obrigada, estamos honrados com a presença de vocês. Agradecer aos estudantes pela presença, pelo prestígio, membros da sociedade civil, organizações, e desejo a todos enriquecedor evento. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigado, Josane. Queria convidar aqui o diretor de extensão do Instituto Federal Fluminense, também professor do campus Itaperuna, e também membro da comissão organizadora, o professor Bruno Jardim, né, que é diretor de extensão da Pró-Reitoria de Extensão. Boa tarde, pessoal. Tem que tirar o óculos ou a máscara, nos dois não dá para ficar. Sejam bem-vindos à nossa casa, para o nosso evento do nosso rio Muriaé. Eu estou pensando o que eu iria falar aqui, o Felipe deu uma boa sacada aí do que é o nosso rio. Tem uma questão do rio interessante, que o termo Muriaé, a gente não tem uma definição, é um termo puri, que significa mosquito mau. Aí eu lembrei disso na fala do Felipe, sobre a questão lá da malária, ou também pode ser uma corruptela de morreu aí ficou Muriaé. Então, é uma definição que a gente não sabe. Mas eu liguei as duas questões para a etimologia geral do rio. Só que eu fiquei pensando, o que eu posso falar aqui, né? A pessoa já se apresentou, deu as boas-vindas, porque eu estou tendo um pouco de conflito de identidade. Adriano me apresentou aqui como diretor de extensão do Instituto Federal Fluminense, como professor de biologia do campus, mas também eu sou cidadão itaperunense. E sou um cidadão que convivi muito com o rio, né? É um rio que passa na minha vida, passou e passa até hoje. Quem conhece Itaperuna, moro no bairro Niterói, na rua 1º de Maio. Eu já não moro, porque moro os meus pais, meu pai está aqui, nós já atravessamos muito aquela ponte, né, pai? Então, o rio sempre fez parte da minha vida, né? E de todos aqui, né? Todos os itaperunenses e das pessoas que moram aqui na região. Às vezes ele vem nos visitar, a gente tem uma questão de amor e ódio com o rio, às vezes a gente fica morrendo de amores, aquele pôr do sol na ponte, que é lindo, né? Ou ali na beira-rio, mas quando chega a época da cheia, a gente morre de raiva também. Então, esses conflitos que tornam esse assunto cada vez mais provocador. E a gente pensando sobre o rio, até mesmo indicação geográfica, a gente vê aqui Itaperuna com o nosso rio Muriaé. Se você estiver no centro da cidade,
e alguém pergunta assim, Bruno, onde mora seu pai? Eu falo, ele mora do lado de lá. Do lado de lá, as pessoas já entendem que é o bairro Niterói, né, o Carulas, o Fiteiro, que é do lado de lá do Rio. Se eu estou no centro ali da cidade, e alguém perguntar onde que é a rodoviária, eu vou falar que é para cima. Se me perguntar onde que é o aeroporto, eu vou falar que é para baixo. Então, o Rio, como o Felipe ressaltou, ele é importante e as comunidades foram crescendo ao redor. Não é? Se a gente fosse pensar, como o Felipe falou também, sobre 100 anos atrás, se a gente fosse dar um recado, né, ao rio, à flora, à fauna, a gente poderia falar, cuidado que o homem vem aí, porque um século de degradação, de mineração, exploração de madeira, né, os primeiros coronéis que chegaram aqui em Itaperuna, eles não foi mineração, não foi cafeicultura, era cortar madeira. Eu já vi fotos assim de coronéis com toras de madeira, né, uma foto do Gil Vieira Leite, né, que é o nome de uma rua é o aeroporto, né? Então eu já vi uma foto dele com toras de madeira, né? E desde aquela época a gente veio explorando a natureza ao redor do rio e o próprio rio, com a mineração, a cafeicultura. Mas hoje nós dependemos, como sempre, né, muito do rio. A nossa água veio do rio, vem do rio. A água que a gente utiliza para os nossos afazeres diários, para as plantações, para a agropecuária, nós tiramos do rio. Eu lembro com o pai lá, a gente, lá na beira lá do rio, pegar uma bomba para puxar água. Então, a dependência ainda é muito grande. Mas, ao contrário do que a gente poderia fazer, nós viramos as costas para o rio. Vocês podem perceber que as casas que ficam margeando o rio, elas não são viradas para frente do rio, mas é a parte de trás da casa que é para o rio. Hoje nós temos uma situação muito degradante, né, na bacia toda. Mais de 750 mil pessoas dependem do rio, né, ou seja, e dos seus afluentes, como o Carangola e os córregos, Rio Preto, Rio Glória, que é lá da sua cidade, né, de Muriaé. Então, o evento é isso, é para provocar, penso que é o primeiro de muitos, tanto que a gente não pensou, né, enquanto comissão organizadora, o fórum regional, né, a gente pensou, primeiro fórum. Então, isso aqui o que nós estamos fazendo aqui é o início de muitas coisas que está para vir aí. Tá? Então, agradeço a todos pela atenção, desculpa, eu vou falar 5 minutinhos, acho que já tem mais do que isso, né, Adriano? Vou passar aqui a palavra para o Adriano. Muito obrigado, sejam bem-vindos e aproveitem o evento. Valeu. Bom, pessoal, nós vamos agora assistir a uma palhinha, né, do Valber Meirelles. Então, a gente preparou um videozinho de abertura, né, e, junto com esse evento, nós também promovemos uma mostra de fotografia literária. Então, foram produzidos textos literários sobre o Rio Muriaé e também fotografias. Então, pedi o Rajan, tá, para soltar aí o vídeo, né, tendo como fundo musical a música Rio Muriaé, de autoria de Valber Meirelles. Lá de longínquo as serras surge brotando de mananciais. Meu rio Muriaé que vem irrigando as terras com suas águas divinais.
no alvorecer parece um caminho de luz, serpenteando por entre matos e arvoredos. E ele vem descendo num valsar constante, escondendo em suas águas mil segredos. Ao anoitecer, uma saudade misturada às luzes do luar faz lembrar momentos de poesia e deixa no silêncio os sons de seu cantar. Rio, mulher de tantas enchentes, já arrastou sonhos e apagou tristezas, já foi palco de abundâncias e de secas, inspirou choros, dores e beleza. Canta sempre noite e dia e canta, canta sem parar. Meu Murié, que tantas vidas sugou, alimenta sua gente aqui e acolá. Como diria o poeta Ferreira Goulart, né? Por que a gente tem que ter música? Por que a gente tem que ter a poesia? Porque a vida só não basta, né? Então aqui a gente está para discutir a questão da ciência, a questão do movimento social, mas também cultura. Isso é importante, né? Cultura, porque a vida só não basta. Então a gente queria aqui agora convidar o professor Vicente Oliveira, né? Do Instituto Federal Fluminense, tá certo? Que faz parte do Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul, do Baixo Paraíba do Sul, é um grande militante dos recursos hídricos, né? Vai fazer parte desse painel. Também ao Jandir Rodrigues, da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, né? E a gente tinha previsão da participação de um representante da colônia de pescadores E20, né? Mas a presidenta, né, na segunda-feira, ela entrou em contato falando que estava com um quadro de Covid, né? Até eu aguardei um retorno para ver, mas a gente torce para que ela se restabeleça. Então, a senhora Renata Iquiene não pôde estar presente por conta dessa questão, tá? Mas nós vamos aqui fazer, com certeza, né, a temática da pesca artesanal vai ser muito bem abordada, tanto pelo professor Vicente quanto pelo Jandir, tá? E aí, pedi vocês para sentarem, né? Nós vamos fazer essa dinâmica primeiro, né? O professor Vicente, né? Vai falar, depois o Jandir, tá bom? E aí, eles vão apresentar, né? Falar um pouco, né? Por meio de uma apresentação em PowerPoint, né? E nem todo mundo vai fazer, mas ser um debate, fazer uso da palavra, e depois nós vamos abrir para o debate com vocês, para perguntas, né? Para debate entre eles também. Tá certo? Então, o Rajan está preparando ali. E aí nós vamos ter, então, o professor Vicente fazendo a explanação sobre a questão do nosso painel 1, né, que é a pesca artesanal, preservação ambiental e segurança alimentar. Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês, de novo aqui no campus Itapiruna, com o
Cumprimentar aqui o nosso diretor, Felipe. Gostei da publicação, Felipe. Estou curioso aí para ter uma cópia também, né? Porque a gente trabalha muito aqui na região com a questão dos recursos hídricos, né? Cumprimentar o nosso amigo Adriano Ferrarez, organizador aqui, junto com o Bruno. Também gostaria de cumprimentar. Seu pai também, gostei de você ter trazido seu pai. Eu também, quando tinha o meu, fazia isso, ele ficava muito satisfeito. Cumprimentar aqui o Jandir, nosso colega aqui de mesa, né, de painel. Cumprimentar a professora Antenora, que vai estar na sequência aí com vocês, trazendo a experiência aqui fantástica na região. E dizer que é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, falar um pouco de um tema que eu não sou especialista em pesca, né? Gosto muito de pescar, né? Quem me acompanha no Instagram me vê lá falando receba, da hora que eu pego lá meus peixes lá, que eu peguei semana passada lá em Iquipari, peguei 2 de uma vez só, né? Olha, pescador bom. Mas eu sou péssimo para identificação de pesca, trabalho na área de recursos hídricos, mas por uma ação no passado, desde 2007, que a gente trabalhou junto à Política Nacional de Pesca, Aquicultura e Ambiente do Ministério da Educação, né, junto à CETEC, eu tive a oportunidade de conhecer, ao longo do Brasil, muitas colônias de pescadores, desde o sul até o norte, né? Em Parintins, por exemplo, para quem não conhece, é lá onde tem a questão do boi, né? Do garantido, ou seja, tem toda aquela história, né? Então, tem pesca, Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, né? Recentemente, eu retornei um ambiente, não sei se o Jandir conhece, que é lá na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Mamiroá, que é uma reserva do pirarucu. São peixes, só para vocês terem ideia, é peixe de 120 quilos, né? Fantástico, uma coisa assim, indescritível. As pessoas gostam muito de viajar para o exterior, mas pouca gente conhece o Brasil que tem. E eu tive a oportunidade, até a trabalho, de estar conhecendo esses ambientes. E daí que vem minha relação com pesca, aqui no Estado do Rio, no próprio Instituto. A gente já trabalhou muito com pescadores, colônia de pescadores, Z1, Z2, Z19, a Z20 não, que é um pouco que a gente vai falar aqui hoje. De fato, poucas vezes a Z20 esteve presente nas discussões, né, quando nós havíamos ações lá no Comitê de Bacia com a pesca. Então, a gente traz um pouco desse conhecimento. A gente tem uma parceria aqui de mais de 20 anos aqui em Varriçai, aqui no sítio Panorama 2, aqui o proprietário José Ferreira, que muita gente que é do produtor de café conhece, ele é um parceiro antigo nosso, e eu sempre estou passando aqui, sempre a gente tem atuado aqui na região. Então, falando um pouco aí da nossa... por que a gente está aqui, né, e qual a nossa possibilidade de cooperação nessa ação, neste evento, prometido há muitos anos, né, Adriano? Muitos anos, né? Bem antes da pandemia, mas que saiu, e eu estou tendo o prazer de participar. Então, vamos avançar. Então, trazer aqui, rapidamente, alguns dados da bacia, né? O Felipe falou aqui da bacia, né, e o Bruno também, da bacia hidrográfica do rio Muriaé. Na verdade, a bacia do rio Muriaé, ela faz parte da bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Então, nós temos... É como se fosse uma parte de uma bacia maior, que nasce em São Paulo, cujo rio se deságua no município de Atafona. Então, falando no rio principal da bacia, que é o Rio Paraíba do Sul, ele tem aí algo em torno de 1.137 quilômetros, ele abrange uma área muito grande, que compreende 3 estados importantes da União. Eu diria que, do ponto de vista do desenvolvimento, né, do país, é um rio estratégico, porque pega regiões industrializadas de São Paulo, do Rio de Janeiro e boa parte de Minas Gerais. E ele tem uma área aí de mais de 57 mil quilômetros quadrados. É uma área muito grande. E abrange aí 184 municípios, né? Então, esse é um dado que a gente busca lá do CEIVAP. Tá? Então, vocês que estão estudando, que desejam se aprofundar, CEIVAP é o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul. E, entre os usos, você tem aqui abastecimento, como já foi dito,
infelizmente, diluição de esgotos. 1 bilhão de litros de esgotos são despejados diariamente na bacia do Rio Paraíba do Sul. Se alguém tem dúvida, procura lá na página, está lá descrito. Irrigação, geração de energia hidroelétrica, talvez o maior usuário da bacia hoje, que demanda, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, bastante preocupante, inclusive para essa bacia, e, em menor escala, infelizmente, a pesca, a aquicultura, está aqui nosso amigo Jandir, da FIPERJ, a recreação, navegação, entre outros. Então, muito daquilo, e aí fazendo o link com aquilo que o Felipe apresentou, que existia 100 anos, 120 anos atrás, já se perdeu, infelizmente, porque hoje nós temos um quadro de degradação em toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, e na bacia do Rio Muriaé, infelizmente, não é diferente. Então, em termos populacionais, aí eu fiz aqui uma tentativa de atualização. Se vocês olharem lá nos dados do CEIVAP, a população estimada da bacia é de 5,5 milhões de habitantes. Se a gente buscar uma atualização do IBGE, nós vamos ficar com mais de 6 milhões, talvez bem mais do que isso, mas foi uma tentativa de atualizar. E se a gente pensar que boa parte da água do Rio Paraíba do Sul, hoje nós temos 3 transposições. Uma em São Paulo, para abastecer, né? O que é transposição, né? Para explicar. É a retirada de água de uma bacia para abastecer outra bacia. Então, hoje, nós temos uma transposição lá em São Paulo, da bacia do Paraíba para abastecer a região metropolitana de São Paulo, lá em Atibainha. Nós temos uma transposição, que é a principal, né, que é em Santa Cecília, que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, todo aquele povo lá da região metropolitana, quase que a totalidade, quase que 100%, é abastecido com a água do Rio Paraíba do Sul. Tá? E a outra transposição é aqui, né, em Trajano de Moraes, onde há uma represa que é feita uma transposição para o rio, para a bacia do Rio Macaé. Então, são 3 transposições importantes. Tá? E, nessa transposição, em Santa Cecília, para a região do Rio de Janeiro, nós temos o atendimento de algo em torno de 13 milhões de habitantes. E há uma previsão que, em 2030, chega a 14 milhões. Então, se somarmos 14 milhões com 6, nós estamos chegando aí a 20 milhões de pessoas, hoje, abastecidas com as águas do Rio Paraíba do Sul, com as águas da bacia do Rio Paraíba do Sul. Tá? Então, assim, é uma população aí muito grande, e aí eu faço até um comentário. Se a gente ainda calcular a água que é transposta em Atibainha e a água que é transposta no Rio Macabu, e olha que essa aqui não é menos importante, porque sem a transposição de águas da bacia do Rio Paraíba para o Rio Macaé, entraria em colapso lá a bacia do Rio Macaé, porque lá falta água. Para quem já morou, ou já teve alguém conhecido morando lá, sabe que no verão falta água, e tem que abastecer os condomínios de caminhões-pipa. Então, se a gente somar com essa população aqui, ainda que é atendida com essa transposição, que não está contabilizada, e eu sempre estou enchendo o saco lá, tem que contabilizar. Você vai passar aí de 20 milhões, com certeza. Então, assim, é uma bacia extremamente importante para diversos usos, mas principalmente abastecimento. Aqui é uma imagem da bacia, né? Nós temos ali, ela está colorida assim, gente, é uma bacia extensa, e aí você observa que tem, vamos dizer assim, regiões, comitês, né? Comitês de bacia hidrográfica, que é uma organização onde nós temos representação do governo, dos usuários e da sociedade civil. E é a sociedade civil que eu faço parte, né, enquanto representante do Instituto Federal Fluminense, no comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana. A professora Antenora fazia parte pela UF, hoje é a professora Adriana, que, inclusive, coordena o nosso GT. Então, voltando aqui, aquele CBH ali é Comitê de Bacia Hidrográfica. Tá? Então, na bacia do Rio Paraíba do Sul, nós temos vários comitês. Né? O nosso aqui é esse último, que é o CBH, tá? E aquele
riozinho ali para cima, aquele braço, é o rio Muriaé. Tá? Então, é um rio importante aqui. E ele, então, a bacia hidrográfica do rio Muriaé faz parte da bacia do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana. Essa aqui é uma imagem que eu queria trazer. Já que o tema é pesca, o que pode impactar a pesca, além de esgoto, lixo jogado? Aquele lixo que a gente tem hora, vou jogar aqui na rua mesmo, aquele vai, em algum momento, para o bueiro, para o curso d'água, e vai chegar no rio. Tá? Então, além disso, além do esgoto, que não é tratado, além do lixo, que é jogado ou disposto de forma inadequada, além das matas que são retiradas, como o Felipe aqui citou, o que mais poderia, né, se é pouco, né, se podemos considerar pouco, o que mais poderia ser danoso à pesca? Né? Nós temos também esse quadro, esse mapa, que está disponível lá, procurando, né, porque ele sempre fica essas informações mais sensíveis, elas ficam sempre um pouco mais escondidas, né? Então, isso aqui é um mapa de hidrelétricas em operação e em planejamento na bacia do Rio Paraíba do Sul. Tá? E eu coloquei uma seta ali no Rio Muriaé. Então, hoje nós já temos uma série de barramentos, uma série de hidrelétricas, mas o quadro pode piorar. Né? Eu me lembro que você me apresentou um representante do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem. E eles, no passado, eu presenciei isso, foram muito importantes para se posicionar, ajudando a população, que muitas vezes não tem essa articulação, para fazer um movimento contrário à instalação de barragens aqui em Talcara. Tá? Esse movimento é muito forte, né? Envolve muito poder econômico, envolve sempre aquela questão do desenvolvimento, da geração de emprego, da necessidade. E aí tem mais um fator, né? A colega a diretora de pesquisa comentou aqui sobre sustentabilidade. Então, hoje, também, a bandeira da sustentabilidade ela está muito vinculada às hidrelétricas, e aí ganha mais força para construir mais hidrelétricas no país. No entanto, quando a gente coloca todas as nossas apostas num local só, a gente vira e mexe, passa dificuldades por conta de secas, que acontece, né? Que são regimes de chuvas, e a gente acaba tendo que pagar uma energia elétrica mais cara, por exemplo, por conta da seca e a necessidade de usar termoelétricas, que é o uso de energia não renovável. Né? Mas, voltando aqui, então nós temos aqui a previsão, todos aqueles em vermelho, são previsões ali, são estudos que já foram feitos e que indicam potencial de instalação de centrais hidrelétricas, no caso, no Rio Muriaé, na bacia do Rio Muriaé. E em preto é aquilo que já está em operação. Então, se vocês tentarem observar, essa apresentação já foi enviada aqui para o professor Adriano, vocês, por favor, peçam a ele, já está com ele, tá? Pode pedir para mim também, mas já está com ele pode disponibilizar na página do evento, né, Adriano? Então, vocês vão poder ver que você tem poucas usinas, né, hidrelétricas em operação, mas tem muitas outras em planejamento. Então, o risco é muito grande de tornar a situação atual, que já é crítica, ainda pior. Tá certo? Bom, e aí, já trazendo para o estado do Rio de Janeiro, o estado é dividido em regiões hidrográficas, mas a nós nos interessa essa região hidrográfica aqui. Região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana, ou seja, além da bacia do Rio Paraíba do Sul, do qual a bacia do Muriaé faz parte, nós temos também a incorporação da parte da bacia do Rio Itabapoana. Tá? Então, e aí eu queria fazer um comentário rápido em termos de estrutura de organização de comitê. Por exemplo, hoje, pelo IFE, né, o Felipe é o nosso padrinho lá, o Campus Itapiruna é o nosso padrinho no Campus Itaboraí, eu estou respondendo como diretor do Campus Itaboraí. Essa região aqui, hidrográfica 5, ela é composta por um comitê de bacia. No entanto, por ser muito grande, Antenora, tem vários subcomitês. Nós aqui, na região do Baixo Paraíba do Sul, temos um comitê só para essa região, que é a maior região hidrográfica do estado.
E o que acontece hoje? Acontece que nós temos uma priorização, uma atenção maior, um domínio das ações no Baixo Paraíba do Sul, e principalmente da Baixada Campista, que são, né, articulados há muitos anos, são esse pessoal que já trabalha com cana-de-açúcar, agora com pastagem também. Então, eles dominam o comitê. E essa região noroeste, apesar de oficialmente termos os representantes, mas eles não demandam, eles não se posicionam, eles não levam de forma efetiva, contínua, as demandas da região noroeste. Isso é uma realidade que, infelizmente, eu estou lá há muito tempo, já fiz parte da diretoria, mas eu me incomodo muito com isso. E, infelizmente, é isso que acontece. Então, o comitê hoje ele tem uma polarização muito forte, ele tem uma concentração muito forte aqui na região do Baixo, e eu vou dizer para vocês que faltam representantes com voz ativa, levando as demandas, como essa que foi falada aqui agora, que é a questão das inundações no período das chuvas, né? Aqui em Itapiruna e em outros municípios aqui no entorno, mas Itapiruna é mais sério, porque ele causa impacto muito aqui no centro da cidade. Tá? Então, neste caso, a gente entende que talvez uma reestruturação, até na própria questão do comitê, pudesse criar, por exemplo, um subcomitê aqui no Noroeste, e que pudesse ter uma representação, e que pudesse articular, né, as representações na região e levar os pleitos aqui de forma mais efetiva. Então, aqui já é um mapa mais recortado aí da nossa região hidrográfica. Então, nós temos ali... E aí, quando a gente fala da região de Muriaé, a gente tem que pensar em toda a região que está envolvida, né? Não é só a bacia do Muriaé, também pensar na questão aqui de Pádua, Rio Pomba, que é um outro problema seríssimo. Então, unir forças aqui para levar essas demandas. Bom Jesus do Itabapoana acaba tendo, vamos dizer assim, uma atenção especial, porque era uma região separada, pequena, que agora foi incorporada, mas sempre tem algum tipo de atendimento. Infelizmente, essas coisas, essa incorporação aconteceu, mas a arrecadação ainda é separada. Então, Bom Jesus, de alguma forma, tem um atendimento, né, que é praticamente o único município que ficava na região hidrográfica 10. Então, nós temos essa região toda aqui para ser, né, atendida, para ser ouvida com suas demandas, com suas ações, mas hoje as ações estão concentradas aqui no Baixo Paraíba do Sul. Bom, e aí eu busquei informações sobre as representações da pesca aqui no Noroeste Fluminense. Então, como eu disse, eu estou estendendo, além da bacia do Itabapoana, do Muriaé, também para a bacia do Rio Pomba. Então, nós temos, em Santo Antônio de Pádua, a Associação dos Pescadores Artesanais. Nós temos também tem a Prosap e a Espasa. Tem duas associações de pescadores, uma de profissionais e outra de pescadores artesanais. Não sei nem se o Jandir acompanha essas representações. Italva tem a colônia de pescadores Z26, e Itapiruna nós temos a Associação de Aquicultores do Noroeste Fluminense, né? De novo, aí o Jandir pode falar um pouco mais depois sobre a efetividade, e temos a colônia de pescadores Z20, que, infelizmente, nossa colega não está aqui hoje conosco, por questão de Covid, mas é uma representação importante. Falando um pouco mais da colônia, por sorte eu peguei informações da colônia, né? Tocando o WhatsApp com ela, e foi muito legal, porque aí deu oportunidade da gente fazer gerar algumas informações, né? Então, a colônia de pescadores aqui, ela disse, de forma efetiva, são 150 associados, tá? Atuando, né? Com a carteirinha, né? Com a carteira de pescador, deve receber defesa, etc. As espécies mais pescadas aqui, a carpa, o piau, o cascudo, tilápia, né? Tilápia que é uma espécie exótica, mas já, né, Jandir, já tomou conta de tudo. A traíra, a tilápia, só um parênteses, eu estava na semana passada numa visita técnica com alunos de pós, que você, né, eu acho que você deu algum curso, não, você deu no outro curso, né? Lá de pós, lá de Itaboraí,
nós estivemos na lagoa lá de Maricá. Aí o pescador lá, o representante falando, a lagoa está tomada de tilápia. A sorte que existe essa tilápia, porque senão não teria peixe nenhum para pescar. Então, a tilápia está aqui também, a traíra, o robalo, o dourado e a tainha, tá? Então, nós temos aí algumas espécies conhecidas, né, consumidas, e que produzem aí, eu fiz uma estimativa a partir do que ela informou, algo em torno de 120 toneladas por ano de produção. Estimativa, tá? Não há nenhum censo. Ela me deu alguns números, nós temos o número de associados, nós fizemos uma estimativa. Nós imaginamos que seja algo por aí, tá, Jandir? Não é nenhum dado oficial, longe disso. E as principais dificuldades, aí eu me espantei. Eu já tinha ouvido falar nisso, tá? Mas as principais, eu perguntei quais são as principais dificuldades que os pescadores daqui passam. Então, as indústrias, os despejos dentro do rio, dessas usinas, né, isso aí são palavras delas, são as principais. Mas aí me chamou a atenção que ainda hoje, 100 anos depois, garimpo de ouro, e principalmente lá em Laje. Então, assim, eu até, me arruma umas fotos disso aí, porque isso aí é muito grave, né? Porque é uma atividade totalmente ilegal, até onde eu sei, Jandir, você me corrige se eu estiver errado, mas totalmente ilegal, um licenciamento para usar mercúrio, para poder fazer a separação do ouro. Então, isso aí, gente, na Amazônia, isso tem sido coibido. Imagina aqui num rio, que, vamos dizer assim, já é tão impactado, né? Eu falei, nossa, ainda tem ouro e ainda tem gente usando o garimpo para fazer isso, né? Mas vejam, essa informação que ela me passou. E balsa tirando areia, que é uma atividade que impacta, sim, mas diante de tanta degradação, eu não sei até que ponto ela é tão negativa assim, porque, de certa forma, você consegue desassorear os cursos d'água em alguns pontos críticos, né? Mas é uma questão a ser discutida. Aqui algumas fotos que eu gostei muito, né? Aí vocês que são da região, eu gosto muito dessas imagens, né? E aqui eu trouxe, principalmente, ela mandou mais, eu coloquei aqui as imagens das mulheres pescadoras, né? Muito legal. Então, olha aquela foto ali do centro, ali, jogando aquela tarrafa. Gente, eu não consigo jogar isso de jeito nenhum. É difícil pra caramba. Olha lá, a tarrafa abertinha, sendo jogada, né? Os peixes, espécies aqui maravilhosas. Ali uma senhora fazendo a rede, né? Nós chamamos de redeiros. Eu me lembro que a gente, nessa política que eu participei, a gente divulgava e fazia treinamentos para o pessoal fazer rede, que é uma técnica que só conhece, né, dos antepassados, né, que você vai aprendendo. Então, a questão aqui, essa aqui é a parte de beneficiamento, limpeza do pescado, que parece que é uma coisa assim comum, mas muitas vezes você pode não só limpar o peixe, mas transformar em outros produtos para agregar valor ao pescado, né? Então, você pode transformar ali em fazer a filetagem, né, Jandir? Você pode fazer ali bolinhos, quibe, ou seja, a gente fazia isso tudo nessa política e a gente deu muitos treinamentos lá em Campos, né? Inclusive aqui para o Noroeste, para alguns representantes daqui. E olha as espécies, né? Então, aqui eu procurei trazer as imagens das mulheres, principalmente, né, das pescadoras aqui da região, que fazem parte aqui da colônia Z20. Bom, aí eu gostaria de falar, já finalizando, sobre a questão das representações no comitê, né? Então, o CBH-BPSI é Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana, tá? Então, hoje o comitê é composto por 30 membros titulares, com direito a voz e votos, e os suplentes, tá? E são divididos de forma igual, né? De forma equânime, entre os 10 representantes que são chamados usuários da água, são as empresas, são as concessionárias, tá? Dos representantes do poder público, e aqui nós temos os representantes dos municípios, tá? Dos estados e o representante federal, e os 10 representantes da sociedade civil. E é nesse segmento que eu estou representando o Instituto Federal Fluminense. E aí eu trago o quadro que eu tirei anteontem, melhor dizendo. Então, nós temos aqui, todos que estão com tracinho ali, são vagas.
são vagas não ocupadas, tá? Então, nós temos uma série, temos vagas aqui titulares, né, desocupadas, nós temos suplência, né? Mas suplência, gente, a participação ela é aberta para titulares e suplentes. Na hora da votação, que aí só vai valer o voto, predominantemente, prioritariamente, do titular. Mas a participação, ela é muito pequena. Você vê ali, a 24ª posição, não tem nem titular nem suplente, né? E as demais, todas não têm a suplência. Então, esse quadro aqui era uma provocação, até discutia com um antenor ali, mas pesca, ele é usuário ou ele é sociedade civil? Mas, com certeza, a associação ele é da sociedade civil. Então, muitas dessas representações ainda podem ser ocupadas, não precisamos esperar, né, uma nova eleição. Então, o processo é entrar em contato conosco, tem que ter uma documentação em dia, né, tem que ter ali a questão da Constituição, né, das certidões negativas, isso aí é obrigatório, isso aí é previsto por lei, e essas instituições, e aí eu estou me referindo, que atuam aqui no Noroeste, eu mostrei algumas ali, mas até a associação de moradores pode fazer parte, né? É pena que a Redi não tem tempo nem está oficializada ainda, né? Mas poderia se organizar, tem que ter no mínimo, se não me engano, 2 anos para poder entrar e participar. Mas há uma lacuna muito grande hoje de representações na sociedade civil, que pode ser feita aí junto ao comitê, entrar em contato lá com o comitê, com a gente, né? Eu sou, como representante do IF, posso estar levando a demanda, fazer parte lá das nossas reuniões do GT, da sociedade civil, e, se tudo estiver ok, solicitar, pleitear vagas para ocupar esse espaço que o Noroeste Fluminense precisa ocupar. Precisa estar presente para poder lutar, para poder levar as suas demandas da região. Eu não acredito que não existam instituições organizadas e que possam representar essa bacia hidrográfica lá no comitê de uma maneira mais efetiva. E aí, falar de algumas coisas que já aconteceram no comitê, nós já tivemos uma Câmara Técnica, né, com a representação da pesca, nós já tivemos eventos na área de pesca, isso aí são algumas sugestões lá do segmento da sociedade civil, pediu para trazer para vocês. Então, nós já tivemos uma Câmara Técnica, ou seja, seria o equivalente hoje a um GT de pesca. Nós já tivemos muitas representações de pescadores das colônias da região, mas houve um desgaste, uma dificuldade, né, de participação dessas colônias por conta, justamente, né, com outros usuários, e acabou que eles se afastaram. Hoje, gente, nós não temos nenhuma representação de pescadores artesanais na colônia no comitê de bacia, tá? Infelizmente, essa nossa situação atual nos incomoda, tá? Existe até uma ação de avaliação da gestão participativa, Antenora, que é feita aquela rede de gestão participativa que tem feito trabalhos em vários comitês. O nosso, por exemplo, não. No nosso, não. Porque, se entrar, vai ver que há uma centralização, há um grupo que domina, inclusive, as cadeiras que não fazem parte do setor produtivo agropecuário. E aí, eu vim trazer aqui, como representante desse GT, né, para dizer para vocês que nós temos todo interesse em colaborar para retorno desses pescadores, já que o tema que me foi passado foi pesca, mas de outras representações aqui do Noroeste também, que possam ajudar a entender o porquê houve esse afastamento e levar as demandas aqui do Noroeste, daqui da bacia hidrográfica do Rio Muriaé. E é isso. Eu não sei se eu atendi a expectativa, mas eu me coloco à disposição. O Adriano tem os meus contatos aqui. Pode entrar em contato, quer saber mais, quer conhecer, quer participar de uma reunião. Já convidei aqui o Jandir, que é de Itapiruna também. Bom que tem bastante gente da terra aqui e que poderia estar, mesmo tendo a representação lá da FIPERJ,
participar lá com a gente para levar, como cidadão, né, se não puder ser como FIPERJ, essas demandas que estão aqui colocadas, que existem na região, mas que poucos são citadas sequer lá no comitê. É isso, muito obrigado aí a todos. Muito obrigado, Vicente. É interessante essa questão da bacia hidrográfica, pessoal, porque muitas vezes a gente fica, né, diante, né, Vicente, de fronteiras geográficas. Então, por exemplo, vamos falar aqui do município de Bom Jesus e Itabapoana. Se atravessou uma ponte, já está no estado do Espírito Santo. E aí existem vários estudiosos que dizem o quê? Que a verdadeira divisão geográfica é a bacia hidrográfica. Não é isso, professor Antenora? É a bacia hidrográfica que une e constrói a identidade do povo, né? Mas você traz para nós aqui informações importantes, um alerta também, né? Não adianta a gente ficar aqui, né? Vamos salvar o Rio Muriaé se a gente não agir. E onde que está, né, o foco da ação? É no Comitê de Bacias. Eu queria aqui destacar a presença, né, além do Rotary, da União Brasileira de Trovadores, né, que estão aqui representados, né, que a gente tem aí várias parcerias, como a gente já falou, né, a cultura também faz parte desse evento. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria passar agora a palavra, acho que é o Frei Gilberto Teixeira. Seja bem-vindo, Frei, pode sentar aqui numa das cadeiras. O Frei vai participar do nosso painel das 18 horas. Queria, então, aqui convidar o Jandir Rodrigues. O Jandir, né, ele tem doutorado na área de piscicultura e de espécies nativas, é um grande conhecedor do Rio Muriaé, né, é itaperunense e atua na Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer mais uma vez, Jandir, a sua presença. A palavra é sua. Tá bom, obrigado. Obrigado, Adriano. Boa tarde a todos. Então, apresentação. É um prazer imenso hoje estar aqui falando do Rio Muriaé. Eu que sou cidadão de Itaperuna, estudei, passei uma década em São Paulo, retornei como pesquisador no estado e para trabalhar com as espécies nativas para reprodução e repovoamento, né? É um prazer também ver esse auditório com tantos jovens assim, porque há uns 20 anos atrás eu estava sentado no lugar de vocês e com esse tipo de evento que me conduziu à minha vida profissional, acadêmica. Então, espero que daqui de dentro também possa sair novos representantes, né, novos batalhadores, né, pelo Rio Muriaé. Bom, como o Adriano falou, eu sou da Secretaria de Agricultura do Estado, Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. Ela é a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, é uma vinculada, né, da Emater, da Pesagro, é uma irmã, só que tem só o setor com pesca e aquicultura. Gente, vocês se importam de eu tirar um pouco a máscara para a apresentação? Todo dia que a gente fala com o microfone na mão e com o auditório cheio, né? De máscara, sufocando. Bom, como o Adriano falou, eu sou pesquisador de reprodução, avicultura e engorda de peixes. Eu dividi essa apresentação em 3 partes. Eu vou contextualizar ali a instituição, o serviço que ela presta para a sociedade, contextualizar também a parte de panorama da pesca e aquicultura no mundo, e depois falar sobre a fauna de peixes do Rio Muriaé. Bom, a missão institucional da FIPERJ é promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca fluminense, ao gerar e difundir informações e tecnologias, articulando e consolidando políticas públicas para o setor em benefício da sociedade. Já o professor Vicente falou algumas vezes aqui, né? O que é aquicultura, né? É um termo hoje que é utilizado para todo o cultivo de organismos aquáticos. Peixe, rã, crustáceo, né? Camarão, plantas aquáticas. Tem também criação de jacareicultura. Então, todos esses organismos aquáticos são aquicultura. Então, quando a gente fala de aquicultura, sempre o cultivo. E a parte da pesca
também que é a assistência que a FIPERJ promove, né? Está sempre com os produtores rurais ou com pescadores trabalhando e levantando, difundindo tecnologia. A área de atuação da FIPERJ é em pesquisa, extensão rural e fomento, né? Como que ela trabalha? Os extensionistas, que são os atores de campo, trazem aí as perguntas, os problemas, né, tanto dos pescadores como piscicultores, e, quando possível, a pesquisa retorna esse repasse da tecnologia para a população e os seus assistidos. A FIPERJ, atualmente, ela encontra-se com a capilaridade de 18 escritórios regionais, dentre eles a sede em Niterói, e também 3 estações de unidade de pesquisa e produção, né, de pescado, para fomentar ali a parte de alevinos, da piscicultura no estado. No Noroeste, esse ano foi inaugurado em Varriçai um escritório. Temos em Itaperuna, que fica no Mercado Produtor, junto com a Secretaria de Agricultura. O outro escritório regional, Noroeste Fluminense, em Pádua. E o de Campos, na região norte e noroeste, estamos nesses lugares. Na página da FIPERJ encontra os endereços aí para quem quiser entrar em contato, tem todos lá. Bom, a ictiofauna, né? Ictiofauna é a fauna de peixes, né? Do grego, ictios, né? Que é peixes. E o que falar atualmente da ictiofauna de peixes no mundo, né? Em 2021, da World Wildlife Fund, ela deu um caderno técnico sinalizando que são os peixes esquecidos do mundo, que são os peixes de água doce. Ele representa 51% da fauna de peixe do mundo. O peixe de água doce é maior do que a quantidade de peixe de água salgada, e a água doce no mundo representa, né, extensão territorial, 1% só de água doce no mundo. Então, a gente vê aí a significância aí da biodiversidade de peixe, a importância dela para toda uma população. Nesse caderno, o que ele aponta, né, a preocupação? É que, desde 1970, as populações dos peixes migradores reduziram 76%. E os grandes peixes, acima de 30 quilos, reduziu 94% das suas populações no ambiente natural. É uma preocupação imensa. Se tratando, né, Adriano, da soberania alimentar, da população ribeirinha, de todo mundo que vive ali da pesca no rio. Aqui eu trouxe para vocês, para ter um conhecimento, a lista vermelha, né, de peixes ameaçados de extinção, que a gente chama da Red List, da IUCN, que é um órgão das Nações Unidas, da conservação, de União Internacional de Conservação da Natureza. Ela que elenca todas as espécies que vão entrar nesse ranking. E trouxe aqui os dados de peixe, de um total de 10.516 peixes analisados, né? 10.000 são peixes analisados quando tem aquela indagação ali se o peixe está com declínio ou não. A fauna de peixe é muito maior. Está em torno de 30 a 35 mil peixes no mundo todo. Então, 30% da fauna de peixe, hoje, é considerada em risco de extinção, né? O que já o caderno aponta. Na categoria aqui da Red List, desses 10.000 peixes analisados, 80 peixes já são considerados extintos não, mesmo, sabe? Não tem em nenhum lugar. 10 são extintos na natureza, tem em museu, zoológico ou em aquários, né, pelo mundo. Aí tem 583 espécies criticamente ameaçadas, tem 870 ameaçadas, 966 vulneráveis, que é o primeiro estado de ameaça. Pois não? Por que existe mais peixe de água salgada do que... Por que existe mais peixe de água doce do que de água salgada?
Aí é meio filosófico, né? Assim, a gente acredita que dentro dos corpos hídricos continentais há muitas barreiras geográficas e físicas, né? Não tem a comunicação constante. Então, isso proporcionou especiação das espécies, né? De populações que ficaram afastadas, foram dando origem, cruzamentos, outras espécies. Bom, dessas espécies todas analisadas, né, 5.000, a metade, mostraram que, pela análise do grupo, que não entram na lista de... Às vezes, muitas pessoas aqui em Itaperuna, a gente entra em contato com a IUCN, falar de um peixe aqui, né, que está em declínio. Mas, quando vai analisar, ele, no alto da bacia do Paraíba, a população lá está saudável. Então, ainda não entra como uma espécie ameaçada. Bom, e recente também, a revista da pesquisa FAPESP, que é uma revista bem especializada na parte da biodiversidade e ecologia da fauna aquática no Brasil, ela também retrata que os peixes de água doce são os mais ameaçados do Brasil, devido a desmatamento, hidrelétrica, poluição, as mudanças climáticas, né, e os próprios barramentos e desmatamento, né. O barramento ele impacta direto a fauna de peixe migradora, que a gente chama de peixes reofílicos, né, os peixes que migram. Eles precisam migrar para ocorrer funções fisiológicas reprodutivas e perpetuar a espécie. O clássico que todo mundo acho que já viu filmes, né, migrando, né, é o salmão. Ele precisa dessa migração para desenvolver o aparelho reprodutivo, a maturação dos gametas e atingir também as cabeceiras do rio, onde tem a água de melhor qualidade para o desenvolvimento embrionário do ovo, do embrião. E o próprio desmatamento, né, das regiões da mata ciliar. Não só, né, da mata ciliar, mas o desmatamento no geral. Esse caderno aqui, ele aponta... E aí, o que tem a ver a pesca, né, com a aquicultura, né? Não sei se todo mundo já teve essa experiência, eu já ouvi muito. No meio que a gente trabalha, quando a gente vai discutir algumas coisas, tem muita gente que fala, né, não, a piscicultura não tem importância, você vai produzir o peixe. Não tem problema acabar no meio ambiente. Eu já ouvi isso várias vezes, não é mentira. E esse próprio caderno aponta, né, que a aquicultura não vai resolver essa produção de proteína animal de origem de carne branca, né? Não vai. Ela atende 46% da produção mundial de pescado, é a produção. 63% dessa produção é da água doce. A população global está prevista para 9,8 bilhões até 2050. Hoje estamos próximo a 8 bilhões, estamos próximos, né? E há 60 anos atrás, éramos 3 bilhões. Né? Como é que o crescimento hoje da populacional está sendo exponencial. Né? Então, é uma preocupação muito grande para os próximos anos. E a aquicultura não vai substituir a pesca selvagem. Né? Ela tem toda a importância de subsistência para os ribeirinhos. O pescado proveniente de um cultivo, ele é mais caro, não tem como, tem gasto com ração, funcionário, então é mais competitivo. E a própria piscicultura ela depende das populações selvagens, né? Que é onde que tem os estoques genéticos que vai poder ser trabalhado na piscicultura sem ter ali aquela questão de perda genética das populações. Então, esse próprio documento já aponta essa questão que a aquicultura não é uma saída, né, para essa diminuição aí da população da ictiofauna no mundo. Então, eu trouxe aqui para vocês os dados da panorama da aquicultura da Peixe-BR, que é a Associação Brasileira da Piscicultura, que mostra, desde 2014,
um acumulado aqui de 45% de crescimento da atividade de piscicultura. Por quê? Porque isso mostra a importância do pescado, né? O pescado hoje, todo mundo já sabe que é um alimento saudável, e a própria população vem buscando, né, esse alimento. E nos últimos 4 anos mostra uma constância ali de aproximadamente 5% de crescimento da atividade de piscicultura no Brasil, anualmente. Bom, e o que é a FAO, né? A Organização das Nações Unidas, que compila os dados, né, de alimentos e pecuária no mundo. A FAO recomenda, por habitante, anualmente, comer 12 quilos de peixes. O brasileiro come, na média nacional, 5 quilos. A gente sabe que o norte do Brasil está até superior a essa média aqui. Já o norte apresenta a média de 14 quilos no ano. Já. E com a questão da qualidade do pescado, da importância, para 2030, a previsão da FAO é que atinja 21,5 quilos por habitante. Eu acho vai sair um salto, né? Mas isso é uma média mundial. Tem países aí já que comem mais de 20 quilos por ano, por habitante. Então, e o futuro da agricultura, né, no Brasil e no mundo, da produção de pescado? As exportações no ano de 2021 cresceram 78%. Então, eu estou passando os dados da agricultura porque isso reflete na pressão dos nossos corpos hídricos também, dos rios, da população selvagem, né? Também cresce junto a demanda. É para mostrar essa demanda. E os principais destinos da exportação do Brasil, o Brasil foi para Estados Unidos e China, né? Os 2 maiores aí países que consomem alimentos no mundo, um dos, né? Então, a tendência é só aumentar. Bom, falando agora um pouco do Rio Muriaé, como o professor Vicente ele já retratou, ele nasce no município de Muriaí, na zona da Mata Mineira. Tem um comprimento de 250 quilômetros até na foz, em Campos dos Goitacazes. A área da bacia do Rio Muriaé, 8.292 quilômetros quadrados. O caderno técnico, mas é um compêndio, né, que tem maiores informações de águas continentais interiores do Rio de Janeiro. É esse caderno do Carlos Bezerril, que é da Fundação Instituto do Mar, que foi contratado para fazer esse levantamento, já tem 20 anos. E, nesse caderno, ele aponta 62 espécies de peixes no Rio Muriaé, no levantamento que foi realizado. É um caderno muito bom, que também trata a parte da biodiversidade, também topografia, um pouco das cidades da região em torno do rio. Mas a gente sabe que as espécies podem ser muito maior do que 62 espécies no Rio Muriaé, porque o Rio Paraíba do Sul, né, que é a bacia onde que o Rio Muriaé compreende, tem 115 espécies de peixes nativos. Então, a gente acredita que esse número pode ser maior. É um trabalho já recente, isso aqui é um trabalho já realizado aqui no município de Itaperuna, na porção média do Rio Muriaé, por um trabalho realizado dentro da Universidade Redentor. Apontou aqui 14 espécies não nativas no Rio Muriaé. Essas espécies não nativas, elas competem com as espécies nativas, né? São competidoras. Dessas 14, 9 são alóctones. Alóctones é um peixe que é do Brasil, mas que é amazônico, por exemplo. E exótico, que já é de um outro país. E 5 espécies exóticas. E aqui a gente mostra a importância da biodiversidade de peixe na nossa região. O alimento que, muitas das vezes, a gente não vê circular, né? Mas a dificuldade que o professor Vicente falou de estimar essa produção de toneladas de peixe capturado
é muito difícil na água doce. No mar é mais fácil, que tem o porto, tem a concentração, o cais. Na água doce não, é tudo capilarizado ao longo da margem. Então não tem uma concentração dos pescadores. E por mais que a gente faça ali umas entrevistas, sempre fica um dado, não fica muito concreto. Dando continuidade sobre a fauna de peixe do rio Muriaé, e também da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, o ICMBio, em 2020 e 2011, lançou o PAN, né, o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Aquáticas de Extinção da bacia do rio Paraíba do Sul. Essas espécies foram novas espécies apontadas, né? Essas novas espécies estão no livro vermelho do Ministério do Meio Ambiente, que é diferente da outra lista, que é uma lista internacional. Então, a categoria lá é criticamente em perigo ou vulnerável. Aqui eu adicionei esse vulnerável e o ameaçado aqui, em perigo, porque na época desse caderno, a portaria não tinha sido atualizada, e ela foi atualizada em 2014, após aqui. Então, essas são as espécies ameaçadas de extinção na nossa região, e todas elas são presentes no rio Muriaé. Bom, eu trouxe que o caderno do PAN, né, do ICMBio, aponta como espécies guarda-chuvas, tem umas qualificações para colocar a espécie guarda-chuva, né? Se ela tem uma representação ali para a comunidade pesqueira, para a biodiversidade, alguma função biológica, né? Então, eles tratam 5 espécies como guarda-chuva, que merecem maiores atenção. Esse é o surubim do Paraíba, é um bagre, também muito apreciado. Eu não cheguei a ver esse peixe, minha infância, adolescente, sempre gostei muito de peixe. Eu nunca cheguei a ver esse peixe na natureza, só no cativeiro, desenvolvendo um protocolo de reprodução. Esse também eu nunca vi, que é o cascudo leiteiro, bastante interessante para a nossa região, que tem o regionalismo do cascudo, né? Tem a cascudada. A piabanha, que também é uma forma de um lambari, que dá ali mais de quilo, né? Mais de 1 quilo. É um peixe bem atrativo também. A corimbatá, que é eles chamam muito da carpa do rio. Aqui, aqueles dados que a colorante passou, estava lá como carpa. A carpa é outro peixe. Né? Mas assim, a nossa região chama a corimba como carpa do rio, um nome vulgar aqui regional. Aqui tem aquela carpa que é capturada, é uma Prochilodus lineatus, ela não é ameaçada. E tem essa que é muito parecida, que é a Prochilodus vimboides. Essa também está bem crítica. Eu tive a felicidade, já numa campanha junto com o projeto Piabanha, já próximo a São Fidélis, a gente conseguiu pegar 3 exemplares desse na natureza, né? Pirapitinga do Sul, que é um outro... podemos falar que é um nome genérico aí para um lambari também. E dentro dessa lista do PAN, do Paraíba, tem o cágado do Hongay, que é endêmico da Mata Atlântica, e é o único quelônio ameaçado do país. Esse está aqui bem perto da gente. Esse próprio caderno do PAN aponta aqui na atividade como o celeiro desse cágado, que tem as populações aqui ainda, é um santuário. E eu estava até pesquisando agora, tem 2 anos, criaram uma ONG em Tombos, para proteção desse, que também tem uma ocorrência lá em Minas, esses cágados. E o pitu verdadeiro, que é um crustáceo, né, um camarão, um lagostim, que também é da região. Quem vive do Rio sabe que também está sumido, né, na região. Lá para Campos ainda tem bastante ocorrência. Essas são as espécies que o PAN, o Plano de Ação Nacional, determina como as mais importantes atualmente. Soluções, né, mitigações, o que a gente pode fazer para poder
contornar esse cenário. Preservação ambiental, né? Preservar os ecossistemas, saneamento básico, é indiscutível, a questão da poluição, medidas socioeducativas, né, com a população ribeirinha, porque a sobrepesca também é um grande fator que leva essas espécies à extinção, que a gente chama de sobrepesca. Os estoques naturais, eles não conseguem se recompor à medida do que é capturado. Então, a população sempre vai caindo. Então, fazer trabalhos socioeducativos com a comunidade, né? Período de defeso, existe, não sei se todo mundo conhece, tem um período de defeso, que vai o período das inundações, né? Das cheias, que é o período onde que tem os peixes migradores que precisam migrar, e aí, durante esse período, 4 meses, a pesca é proibida no rio, né? Não pode capturar esses peixes. O pescador que estiver comercializando, ele tem que declarar o estoque dele no freezer para ele comercializar esses peixes durante a piracema, né? Esses peixes reolíficos, quando migra, a gente chama a piracema acontecendo. E é muito fácil, né? Tem aglomeração desses peixes para cardumes reprodutivos, então fica mais fácil a captura. Educação ambiental nas escolas, em todos os setores aí necessários, e programas, né, contundentes de conservação ambiental. Como podemos conduzir esses programas? Monitoramento da qualidade do rio. Os peixes vivem no rio, a gente precisa ter essa noção da qualidade. E o monitoramento da ictiofauna, acompanhar a população, né, da fauna de peixe local, e assim poder direcionar novos apontamentos de espécies ameaçadas, espécies liberadas, reflorestamento, transposição de barramentos de rios, né? É uma medida aí de conservação. A gente sabe da importância que muitos lugares necessitam de um barramento para estoque de água. Ainda tem uma dependência da malha elétrica ainda hidrológica de reservatório imensa. Controle de espécies invasoras, né? Muitas espécies invasoras competem com a fauna nativa, e atualmente no Rio Muriaé está tendo uma explosão do tucunaré, que todo pescador relata para a gente do tucunaré. O nosso maior predador aqui é a traíra. A traíra pega um peixe que passar perto dele. O tucunaré não persegue. Ele para na porta ali de uma oca que o peixe ficou, ele fica ali, ele persegue até pegar o peixe. E hoje tem uma explosão muito grande de tucunaré no Rio Muriaé. Acredita-se que é difundido pela piscicultura, e também temos um polo ornamental aqui em Muriaé, de peixes ornamentais. Então, esses escapes de cultivo é muito comum. A maioria das nossas espécies invasoras são oriundas desse polo regional artesanal. Como eu disse para vocês, para mim é um prazer imenso falar aqui desse tema com vocês. Eu sou de Itaperuna, fui estudar em São Paulo. O meu primeiro estágio no laboratório, minha iniciação científica, eu fiz com a minha iniciação científica, meu mestrado, meu doutorado, sempre com conservação de peixe ameaçado de extinção. E esse foi o meu primeiro lugar de trabalho, que é onde nasce o rio Tietê, né, na barragem de Ponte Nova, na cabeceira do rio Tietê. Lá, o grupo de trabalho do Laboratório de Metabolismo e Reprodução de Peixes do Instituto de Biociências da USP, tem uma parceria com a Universidade de São Paulo, e aí eu pude desenvolver a minha iniciação científica e trabalhar junto com os protocolos do laboratório, que, na época, a gente estabeleceu da tabarana. A tabarana é uma irmã do dourado, ela não tem na nossa região. Então, a gente coletou indivíduos da natureza, montou um plantel de reprodutores, fez ali a parte de reprodução artificial no laboratório,
larvicultura, e chegamos nesse passo de soltura no ambiente, junto com as escolas, com educação ambiental. Foi a minha iniciação. No mestrado, eu já estava trabalhando com a garopa, que é um peixe ameaçado de extinção também, aquela da nota de R$100, a garopa, mas sempre acompanhando a equipe do laboratório. E os colegas de trabalho fizeram mestrado e doutorado junto com a piabanha, com o surubim do Paraíba. Eu participei daquele grupo que a gente desenvolveu esse protocolo lá, junto com o Danilo. Você deve conhecer o Danilo Capenelli, que é o diretor da Estação Hidrobiológica de Aquicultura de Paraibuna, que é onde nasce o Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul, a cabeceira dele foi toda, fechou, né, os afluentes, e nele teve o reservatório de Paraibuna. Então, a nascente do Paraíba, ele nasce de um reservatório. Não é igual o rio Tietê, que tem as cabeceiras que vão se unindo, os afluentes, formando o rio. Então, é um prazer imenso hoje poder aqui participar com esse meu histórico, né, com a vida. Eu tenho uma vida na ictiofauna desde, de novo, com criação de peixes. Em Pádua, eu trabalho em Pádua desde 2014, com a estação de piscicultura vinculada à Prefeitura Municipal do Meio Ambiente. Quando eu cheguei em Pádua, a piscicultura estava desativada, mais de 2 décadas sem funcionamento, e é muito difícil conduzir esses trabalhos. A gente não consegue pescar as populações do peixe como o pescador pega, né? Então, a gente depende deles também. Recursos financeiros para tocar esses projetos são sempre muito escassos. Aqui é a estação de piscicultura de Pádua, está em frente ao Parque de Exposição, à margem do Rio Pomba. E pela essa proximidade aqui, que é uma área de APP, né, área de proteção permanente, aqui só pode trabalhar com espécies nativas. Então, a gente, trabalhando lá em Pádua, no ano de 2018, a gente iniciou o primeiro repovoamento simbólico com o lambari e realizando 2 atividades de educação ambiental com as escolas. Em 2019, a gente já conseguiu trabalhar com 7 atividades de educação ambiental, sabe? Dia do Rio, Dia do Meio Ambiente, nesses dias comemorativos, nessas datas comemorativas. Era uma época muito favorável para esse trabalho. Você vê nessa foto, secretário de Meio Ambiente, prefeito de Pádua, esse é um empresário das Águas Solu, lá de Pádua, que também financiava o nosso projeto. Soltamos 15 mil lambari, 2 mil curimbas, que é a carpa do rio, né? A gente fala ser repovoamento simbólico, por quê? Eu gostaria muito de soltar 1 milhão, 2, 3 milhões de peixes no rio, mas a gente precisa ter um estudo genético para não perder a variabilidade genética das populações, e esse estudo é caro, a gente ainda não tem esse mapeamento, né, essa seleção de casais para isso. Então, a gente sempre fazia essas atividades recreativas, de conscientização. Isso lá em Santo Antônio de Pádua. Depois da pandemia, teve também troca de ente público, né, municipal, e as atividades, agora nós estamos começando a retomar algumas atividades lá na estação. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos. O professor, agradeço ao professor, a toda a comissão organizadora. E muito obrigado. Prazer. Agradecer aqui o Jandir. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir para algumas perguntas, tá? Para depois a gente entrar no painel 2, tá bom? Então, vou abrir aqui para o público presente. Professor Bruno, quer? Tá certo. Vou passar aqui. Tá, joia. Obrigado, Vicente, Jandir. Jandir, agora que eu falei assim, gente de Pádua, eu te conheço de Pádua. Alguma questão lá, porque eu trabalhei em Pádua durante 4 anos. Ah, pois é, isso aí, eu participei de uma banca onde você estava. Perfeito. Alô. O Eliante fez uma pergunta que eu gostei, eu olhei para trás lá, meus alunos falaram, eu conheço essa pergunta sua, por que no
Por que tem mais peixe de água doce, né? Aí ele falou de especiação. Ó, Biologia 2, vocês vão ver isso aí bastante. Pode perguntar meus alunos aí de Biologia 2 aí. É verdade. Não é? Especiação, Darwin. Né? Darwin. Pessoal, mas a pergunta é o seguinte, eu queria, não sei se é uma... São duas, né? Eu vou fazer duas, vou tentar para os dois. A questão da tilápia. A tilápia é uma espécie exótica, invasora. Provavelmente ela chegou ao rio através de... Você falou de quando o açude transborda, né? Escape. Só que a gente sabe que a tilápia ela tem um alto valor proteico, né? E é um peixe que não é tão difícil de ser pescado. Então, se a gente for pensar assim, ele, para as populações vulneráveis, ela é um excelente alimento. Só que, para a natureza, vamos pensar assim, ela já vai causar o desequilíbrio, porque ela é carnívora, né? Se eu não me engano, e come alevinos de peixes nativos. Não come, não. Oi? Onívoro, né? Não, mas mesmo assim ele vai prejudicar a população de peixes nativos, não é? Então, acho que não sei se é uma opinião, o que vocês acham assim? De um lado a gente tem o aumento dessa proteína animal de fácil acesso, tá? E do outro a gente tem a ameaça às populações nativas, tá? Não sei se eu faço essa pergunta, depois eu já completo as duas. Acho que eu vou fazer as duas. É uma questão, não sei se é empírica ou se é anedótica. A gente aqui em Itaperuna, eu cresci comendo cascudada, não é? Muqueca de cascudo. A gente fala cascudada. E antes a gente ia à feira, você encontrava cascudo grande. E hoje a gente, né, assim, aí eu não sei se é empírico, né, ou uma questão que porque eu não li nada sobre, tá? E eu estou percebendo assim, anedoticamente, que esses peixes eles estão menores. Isso tem alguma relação com uma sobrepesca, sobre essa degradação dos ambientes naturais? Então são duas perguntas para já aproveitar o microfone. Agora, na primeira do cascudo, com certeza, né? O pescador também não quer pegar peixe pequeno. Ele traz o pequeno porque ele não achou o grande. Com certeza, os estoques de cascudo cada vez mais reduzidos. A gente não tem propriedade para apontar, afirmar isso, né? A gente precisa ter um estudo e constatar para poder afirmar. A tilápia ela já está bem consolidada no rio. Ela é um peixe onívoro. 70% da vida dela ela é de herbívora. E assim, a tilápia tem um problema de superpopulação em tanque de piscicultura, onde você tem alimentação constante, onde você tem um ambiente fechado, né, um tanque fechado, e ali ela é um peixe muito prolífero e começa a reproduzir muito precocemente. Então, você tem um problema na piscicultura de superpopulação. A tilápia ela tem muito... o protocolo de reversão sexual que o pessoal faz, né? Transforma tudo para macho, que o macho tem um melhor desempenho zootécnico. E, quando tem esses escapes para a natureza, a maioria são sempre machos. Mas a tilápia já está consolidada aí nos nossos rios há mais de 20 anos. E, até hoje, os estudos também não tem um estudo que pode apontar com propriedade, mas o que o meio já constatou, que ela não tem esse desequilíbrio. No rio, ela não tem, porque ela tem uma desova parcelada, são poucas desovas, né? Não é um peixe migrador. O peixe migrador, ele reproduz milhões, né? A tilápia não, é em torno ali de 500. E o próprio cardumezinho dos alevinos são muito bobos, são predados constantemente. Então, mas hoje é um peixe que está aí promovendo renda aí para toda a comunidade ribeirinha. A tilápia ela veio para ser um peixe de aquicultura que possa atingir uma classe mais de valor de peixe mais baixo, mais popular, só que ela também caiu no gosto gourmet, né? Um peixe excelente, e também aí o valor dela também aumentou.
mas ela não tem muito... Hoje ninguém está mais preocupado com tucunaré. Já tem pirarucu no rio de Itaperuna, né? O rio já tem pirarucu também. A gente ambientaliza, a gente torce assim, não, o pirarucu, se der uma geada uma água bem fria, pode matar tudo. Ele é um peixe muito carnívoro, né? O pirarucu, ele cresce 15 quilos em um ano, em 12 meses de cultivo. Então, ele é carnívoro. Então, essas espécies preocupam muito mais. Não, assim, só para... Eu não sou especialista como o Jandir, mas só para comentar, né? Pior seria se nós tivéssemos o bagre africano, que já infestou o rio Itabapoana. Ele é, de fato, um peixe carnívoro. Eu não sei se vocês já viram o bagre africano, mas a gente já pegou uma exposição uma vez e sai andando na terra, fora d'água. Sobrevive ali alguns dias ali fora d'água. Então, assim, é um peixe bastante impactante, que, inclusive, lá na região de São Francisco, o pescador, né, que é muito esperto, ele já consegue sangrar o bagre africano e depois filetar e vende como se fosse tilápia. Isso aí o pescador que me contou. E aí pouca gente sabe disso. E a questão do cascudo, eu comentava até com o Adriano, o cascudo é uma espécie, por exemplo, na região amazônica, muito apreciada. Então, assim, do ponto de vista ambiental, eu acho que todos esses impactos, né? Eu vi anteontem, nos dados do Atlas do Comitê, da Bacia do Muriaé, que nós temos aqui algo em torno de 75%, 76% em pastagem. Então, toda uma vegetação nativa que existia ali, né, nessa bacia, ela foi toda substituída por pastagens degradadas. A gente vinha, né, Tenora, na viagem, tudo queimado, né? A gente ficou olhando, gente, não tem nem pastagem para o boi aqui, como é que fica? Imagine ali na composição alimentar, né, que chega ao rio. Então, realmente, o impacto também deve contribuir fortemente para a redução desse tamanho e a reprodução desses peixes. Muito bem. Mais alguma pergunta para o professor Vicente e para o Jandir? Eu vou fazer uma pergunta direcionada aqui para você, Vicente, que é o seguinte, né? Você falou muito bem da questão aí, né, da necessidade da representatividade, mas o Comitê de Bacia também ele faz assim um incentivo para o desenvolvimento de projetos, né? Até por meio de financiamento, né? E aí, né, você falou também uma proposta muito interessante que seria lutar por um subcomitê do Noroeste, justamente para a gente poder aumentar essa organicidade e daqui, né, fazendo o movimento em defesa dos recursos hídricos, a gente poder chegar junto ao Comitê Central lá. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, Vicente, sobre essa questão de edital, né, porque nós somos aqui no campus de Itaperuna uma instituição, né, de ensino, pesquisa e extensão, né, e a gente pretende, né, hoje, por exemplo, aqui alguns alunos daqui fazem parte de turmas que estão desenvolvendo um projeto de uma disciplina chamada Projeto de Extensão e Pesquisa 1, né, que estou ministrando essa disciplina, e estão trabalhando a questão do ODS da Agenda 2030 com a questão da água. Então, muitas vezes, o que a gente tem, né, até apontado? Que eles estão hoje no 2º ano do ensino integrado e no 1º ano do concomitante, mas que esse tema da água pode ser, por exemplo, a questão relacionada com o TCC deles, né, e que talvez a gente poderia conseguir bolsas para poder, inclusive, estar ajudando no desenvolvimento desses trabalhos e outros projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Então, Adriano, você até tinha comentado comigo antes. Primeiro, assim, acho que a temática que você aborda é muito importante. Lembrar que nós estamos na década do oceano, na década dos ecossistemas. São 3 décadas, né? Se não me engano, a década da restauração dos ecossistemas também. Então, é um momento propício para esses projetos. Existem uma série de editais, né, que estão sendo lançados aí em vários órgãos de fomento. CNPq lançou agora para a questão dos oceanos, um projeto grande, né, um edital grande. A FAPERJ ela tem fomentado. Provavelmente aqui nesse campus vocês devem ter a Bolsa Jovens Talentos, não tem? Que é uma ação estratégica importante justamente para esse público nosso aqui,
uma bolsa até com valor diferente do CNPq, que é R$100, e da Jovens Talentos a 220, 210, né? Quem recebe sabe qual é o valor certinho. Então, são fomentos aí que vêm sendo disponibilizados. Agora, com relação ao comitê, nós tivemos um edital de pesquisa, nós tivemos alguns projetos, mas, de novo, os projetos mais submetidos lá na região, lá no norte. E o noroeste, eu acho que não teve nenhum projeto. Eu me lembro que teve um dos projetos que havia uma aplicação em Cambuci, o mais próximo que eu me lembro aqui. Não. Teve lá do Comitê do Baixo Paraíba. Teve um projeto lá aplicado de um professor que não é nem da região, tá? Que é lá da Rural, se não me engano. E, fora isso, nós não tivemos nenhum projeto de pesquisa submetido aqui para aplicação no Noroeste. Tá? Estou falando porque eu ajudei a avaliar. Então, a gente teve colegas lá, o Manildo submeteu, lá para Quissamã, né? Mas daqui da região Noroeste, daqui desse campus, aí eu estou, né, chamando a atenção dos nossos pesquisadores deste campus, que nós não tivemos propostas aqui. Nós não tivemos outra edição, infelizmente. É um pleito nosso, enquanto sociedade civil, onde estão as universidades, termos novos editais. Mas é uma burocracia que, às vezes, até afasta o próprio pesquisador. Por quê? Porque, na verdade, o dinheiro, gente, arrecadado, né, com as questões aí da outorga, dos recursos hídricos, ele vai para um fundo, no caso do Estado, e é o Fundri, e depois esse fundo é repassado, mas não repassa para o comitê, ele repassa para a agência de água, que, no nosso caso, é a GEVAP. E a GEVAP, ao aplicar esse recurso, segue como se fosse um órgão público como o nosso. Tem que seguir leis, seguir regulamentos, regras da lei de licitações. E eu vou dizer que é pior do que FAPERJ. Por quê? Depois que você recebe o recurso, aprovou lá no edital, você tem que abrir uma conta, se eu não me engano, na Caixa Econômica, pelo menos foi assim. E aí você tem uma cobrança ali rigorosa com relação àquilo que está no projeto e aquilo que pode ser gasto. E tem que haver uma prestação de conta, de novo, um pouco de rigor. Talvez por não ser um órgão especializado nesse tipo de edital, então a gente passa por um olhar, uma preocupação, porque quem presta conta é a GEVAP, uma exigência um pouco maior em termos de notas fiscais, etc., etc. Então, dá um trabalho, mas nós já tivemos um edital, a nossa expectativa é que nós vamos estar brigando lá para conseguir outro. Atualmente, nós temos um edital que eu acho que não vai ter proposta nenhuma, que é para fazer a curva-chave, se eu não me engano, de 8 pontos na bacia. Curva-chave é uma curva que interliga o nível de água com a vazão do rio. É uma correlação. E aí precisa de um equipamento, que pode ser um equipamento simples, chamado molinete hidráulico, né, para medir vazão, né, velocidade, aí depois você transforma em vazão pela seção do rio, ou pode ser uma DCP, que usa o efeito Doppler para medir a vazão do rio. Depois inclui lá no seu conteúdo lá para explicar para os alunos. Só que esse equipamento não existe aqui na região norte nem na região noroeste. Lá no Rio, a UERJ tentei lá uma parceria, tentamos lá com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas a gente não vai conseguir nenhuma proposta, porque não temos equipamento na região. Então, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes também, de, enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão, atender demandas de necessidades específicas do comitê. Mas o edital para projetos de pesquisa e extensão, a gente acredita que ainda nessa gestão, né, atual, a gente foi até uma boa lembrança, a gente vai estar levando, vamos dizer, uma demanda daqui, tá? Entre aspas. Vou levar essa demanda daqui, enquanto representante do IFE, esse é meu papel, para levar lá para o comitê. Tá bom? É isso. Beleza, Vicente, obrigado. Tem mais alguma pergunta? Sim. Pode falar. Só pode vir aqui se apresentar. Boa tarde a todos, palestrantes. Estamos gostando muito, representando o Rotary de Itaperuna.
nós temos um projeto chamado Amor Rio Muriaé. Com isso, eu vou fazer 2 perguntas. Nós tivemos algumas preocupações sobre a questão da exploração do ouro no nosso rio, Laje do Muriaé, ali perto, e nós temos também uma preocupação com a pesca desgovernada no Rio Muriaé, entre outras que nós já trabalhamos, mas, para não ser longa, essas 2 perguntas. Tem fiscalização? Quem é o órgão que está fiscalizando, os órgãos que estão fiscalizando? Fiscalização. E aí? Quem puder responder? E aí? Tem que denunciar para a Polícia Ambiental e o INEA também atua, dependendo da área. Tem que ver qual é o tipo da infração que está acontecendo. Recentemente teve aqui, acho que foi mês passado, teve uma notícia de balsa de ouro aqui na atividade. Parece que estava dentro do centro da cidade ali, na cara de pau, fazendo um carimbo ali, né? Então, a fiscalização é um dos maiores problemas ambientais do país, né? O país, a gente não tem a fiscalização ambiental atuando. Sempre é por denúncia e, a vez, a Polícia Ambiental aqui, se não me engano, é lá de Maria Madalena, né? Que vem, se você ligar para a Polícia Ambiental, vai ter que vir um carro lá de Maria Madalena até chegar aqui para fiscalizar e fazer alguma apreensão. O AFIPERJ, ela não é um órgão fiscalizador, né? A AFIPERJ é um órgão de fomento da agricultura mesmo. Não, assim, lamentável, né? Infelizmente, essa questão da fiscalização, nós estamos passando hoje um desmonte, tem que ser falado isso, um desmonte dos órgãos ambientais no Brasil todo, desde o IBAMA, né, os órgãos estaduais, e o INEA não é diferente, né? Recentemente, não sei se o Jandir está sabendo, o INEA eu acho que esse ano já estamos no 3º superintendente regional do INEA, que atende o Norte e Noroeste. Entrou lá uma pessoa que até eu acho que eu conheço. Ou seja, é uma indicação política, mas essa indicação política acaba, né, dando um encaminhamento, um tratamento, uma orientação muito direcionada, do tipo: não fiscalize, não emita autos de infração. Gente, isso é a vera, isso não é invenção, isso é uma orientação. Calma, vamos deixar, vamos afrouxar. Então, aí você tem todos os tipos de crimes ambientais, né? Você tem uma lei de crimes ambientais, eu não sei aqui tem curso técnico de meio ambiente? Aqui não, no campus não. Não, né? Mas tem uma coisa que chama-se lei de crimes ambientais, que eu costumo dizer que é mais rigoroso do que o Código Penal. Eu faço um comparativo, né, para chocar, mas é para chocar mesmo. É mais interessante você dar um tiro numa pessoa do que você matar um animal silvestre. Porque, se for seguir o rigor da lei, você tem crimes inafiançáveis. E, de repente, se você cometer um crime ali contra o outro ser humano, você pode dizer que foi no momento de... Aí paga a cesta básica. A verdade é essa. Então, estou chamando a atenção porque existe a lei, mas não há uma fiscalização para acompanhar todos esses impactos que a gente vê todos os dias, infelizmente. Eu ando muito por aí, Adriano sabe disso, eu faço muito campo, eu vou para fazendas, eu vou para o campo, eu vou para lagoas, eu ando bastante em rios, porque é a área que a gente atua. E a gente vê isso a toda hora. Tá? Então, essa questão do ouro me chama muita atenção. Eu fico assim, gente, não é possível, será que isso é verdade? Será que... Né? Está me trazendo aqui uma informação que eu estou assim. Quando a colega, a Renata, né, da Comunize 20, comentou, eu falei, gente, me manda uma foto, porque essas coisas têm que ser denunciadas, gente. Se a gente ficar assim, ouvi falar, deixar para lá, tira a foto, coloca no Instagram, denuncia. Hoje é mais rápido. Eu acho que é um papel, enquanto cidadão, nós temos que fazer isso. Gente, o ouro não é só o fato de extrair. Você usa ali o mercúrio para separar o ouro. Você polui o meio ambiente. Você joga na cadeia alimentar. Você vai consumir, provavelmente, aquele peixe contaminado com mercúrio, que causa uma série de doenças. Tá? E doenças aí
né, congênitas, hereditárias, etc. Então, assim, é uma questão muito séria essa questão do ouro. Para mim, surpreendente, mas eu já ouvi isso muitas vezes. Mas, assim, poucas imagens, poucas denúncias concretas. Eu acho que todo mundo tem aquela preocupação, vou sofrer alguma coisa, vou sofrer, eu vou, né, alguém vai... Mas a gente tem que cumprir o nosso papel. Porque se todo mundo ficar quieto, as coisas, né, se agravam cada vez mais. Só complementando aqui a questão do ouro, do mercúrio, né, o que se conhece na fauna de peixe. O mercúrio é um xenobiótico, que a gente chama. Ele atua dentro do peixe como um sinalizador. Ele atua como um disruptor endócrino. Ele mimetiza uma molécula de hormônio e o peixe tem as disfunções reprodutivas alteradas. Então, dentro da questão do impacto da ictiofauna, o mercúrio atua direto nisso aí, como um xenobiótico. Sobre questões assim, políticas, ano passado, a lista de espécies ameaçadas do Brasil reduziu. Teve uma portaria que, como é que fala? Retirou acho que 30 espécies que estavam na lista de ameaçadas de extinção. É uma pressão da parte pesqueira, né, para a liberação dos estoques naturais para voltar a capturar. É o que aconteceu recente aí no país. Aquela lista de 2014 foi ano passado, foi alterada. Tá certo. Então, a gente queria agradecer muitíssimo aí, professor Vicente, ao Jandir, tá bom? A gente vai fazer um intervalo, pessoal, de 5 minutos para a gente passar para o próximo painel, que vai abordar a questão das enchentes no Rio Muriaé, tá bom? Uma salva de palmas, professor Vicente, ao Jandir. Muito obrigado.